Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, Igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz: depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A palavra de Deus nos mostra que a visão que João teve, o que a igreja faz? Ela anuncia a salvação e a glória e o poder do nosso Deus. Anuncia também os verdadeiros e retos juízos do nosso Deus, pois Ele julga as nações, julga o mundo. E no último dia haverá um grande julgamento. Até chegar lá nós vamos anunciar quem é esse Deus, vamos louvá-lo, cultuá-lo, porque Ele é digno de louvor. Vamos curvar nossas frontes, levar nossos pensamentos a Deus. Oremos. Senhor Pai bendito, te louvamos porque o Senhor nosso Deus, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu o seu Filho em favor de nós, porque somos merecedores do seu juízo, e em Jesus, ó Pai, o Senhor imputou essa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Te louvamos e agradecemos por Jesus ter morrido por nós na cruz. Te louvamos porque o Senhor nos dá a liberdade
e acesso ao seu trono através do teu Filho. Te louvamos, ó Deus, porque teu Espírito enche o nosso coração de amor à tua palavra, de amor ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, que aceite o nosso culto, nosso louvor. E permita, ó Pai, ouvir a tua palavra, que é a verdade, que é eterna. Fique conosco, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, amigos, irmãos, ao som do playback, vamos ficar de pé e cantar o hino número 13 do nosso inário. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. A igreja pode sentar? Abramos nossas Bíblias no Salmo 6. Onde faremos essa leitura de forma responsiva. Então eu lerei o verso primeiro, os irmãos lerão os versos pares. Para tanto, eu convido que venha à frente e nos ajude com a leitura. Eu lerei o verso ímpar e os irmãos, com esse irmão, lerá os versos pares. Eu convido o irmão Gustavo, que venha à frente, e leia aqui nesse microfone. Salmo 6. Diz o Senhor o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados.
Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Por todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado, irmão. O salmista, diante das suas dificuldades e também do seu próprio pecado, ele reconhece que a única solução e alternativa é Deus. Deus pode socorrê-lo, ele é socorro bem presente em nossa tribulação. Teremos alguns momentos de oração silenciosa, e após esses momentos de oração silenciosa, eu peço que quebre esse momento com uma oração. Eu convido a nossa irmã, se puder, nossa irmã Cleide, que faça essa oração. Oremos. Senhor, é muito bom, Senhor, podermos estar aqui na Tua casa, Senhor. É muito bom, meu Deus, podermos te cantar louvores, Amém. ouvir a Tua voz, Senhor Deus, através do Teu servo. Senhor, é muito bom estar em comunhão com os Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque se nós estamos aqui, porque o Senhor quis assim, o Senhor trouxe a cada um de nós, meu Deus. Que o Senhor esteja aceitando o nosso culto, meu Deus, que seja para teu louvor, para a tua glória, Senhor Deus, seja para engrandecer o teu nome. Seja com cada ato desse culto, meu Deus, que possa ser do teu agrado, Senhor. Seja com o irmão Marcelo, que está à frente, Senhor Deus. Usa o teu servo, Senhor Deus. Fala a nós, ao nosso coração, através do teu servo, Senhor. Usa-o poderosamente, meu Deus. Obrigado mais uma vez por podermos estar aqui, Senhor. No nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã. Irmãos, ao som do áudio, vamos cantar mais uma vez o hino 67 do nosso inário. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal
quero gastá-lo no serviço teu, minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá no alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. A igreja ainda de pé, seremos então edificados, conduzidos por meio de cantos espirituais, pelo nosso irmão Everson e a nossa irmã Júlia. Som. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos continuar louvando a Deus agora com os cânticos. Primeiro cântico, aliança. Que nós possamos valorizar a presença dos irmãos aqui, né, essa comunhão que nós temos na casa do Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Segundo cântico. Recebi um novo coração do Pai.
coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família de qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Último cântico. Consagração. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és
essa noite, Pai, podendo te bendizer, te engrandecer, te louvar, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, por cada vida aqui, ó Pai, que se dispôs, ó Pai, está na tua casa, Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel, ó Pai, e mesmo nas tribulações, o Senhor sempre está do nosso lado, nos levantando, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o pregador desta noite, o presbítero Marcelo. Que o Senhor esteja inculcando nas nossas mentes, nos nossos corações, aquilo que o Senhor já falou no coração do teu servo, Pai. Tudo isso te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro dos Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, a partir do verso 1. Peço que se atente à leitura, receba a mensagem, a palavra do Senhor com reverência, temor e também com fé. Diz assim a palavra do nosso Deus, Juízes capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram. E prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriat Arba. E Judá feriu a Sesai, e a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Deber, e era dantes o nome de Deber, Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha a caça por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Cefade. E totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, e Asquelon, e a Ecrom, com seus respectivos territórios.
esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o disseram, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade. E lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naolon, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, e os de Alabe, e os de Acazibe, os de Elba, os de Afeca, os de Reobe, porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Sebes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres e Aijalon, em Sealabe. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsareis diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificavam ali ao Senhor. Até o verso 5. Oremos. Senhor Deus, Tu que nos deste palavra eterna, rogamos, ó Deus, que cumpra, ó Deus, o seu propósito nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê entendimento, nos dê um coração obediente ao Senhor, nos faça lembrar de pecados ocultos, nos faça lembrar aquilo que precisa melhorar em nossa vida, na minha vida, na vida da Tua igreja. Nós pedimos ao Pai todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você deve já ter se deparado com situação de um projeto ou de uma receita que você pega nas mãos, você analisa, tem um plano. Você executa.
e depois de executar aquele plano, você percebe que algo não está bem. É preciso, então, reavaliar para começar tudo de novo. Certa feita, recém-casado, fui fazer um bolo com a receita. O plano é certo, estava certinho o plano, mas na execução não deu muito bem. Por que não acrescentar um pouco mais de leite? Afinal, a receita é receita mesmo. Bom, o bolo de fubá cremoso virou um bolo de colher. O que estava errado não era o plano, mas sim a execução. E às vezes na nossa vida, nós não sabemos entender o que é que deu errado. O que é que deu errado? O plano não estava certo. É necessário executar, checar e começar tudo de novo. Na vida do povo de Deus, existe aqui um momento em que, depois da morte de Josué, os inimigos ficaram agora apreensivos. Afinal de contas, Josué, poderoso, guiando um povo de um Deus poderoso, ganhou as batalhas. E agora, como o povo irá habitar nessa terra prometida, a terra de Canaã, porque tinha muita coisa ainda para ser conquistadas. E eles resolvem, então, começar o plano. Na nossa vida, às vezes, como igreja, nós temos já um plano, é a palavra de Deus. Quando nós conversamos com outras pessoas, outros irmãos, nós perguntamos assim, como vai a igreja? Às vezes respondemos, parece bem, parece que vai mal, parece que vai melhorar. E eu quero trazer nessa perspectiva que às vezes nós não sabemos responder o que está errado, e se de fato está bem. O tema da nossa noite será, e a igreja? Como vai? Primeiro ponto, parece que vai bem. Segundo ponto, parece que vai mal. Terceiro ponto, parece que vai melhorar. Eu quero mostrar aos irmãos que Israel estava nesse contexto. Em primeiro lugar, vemos que a guerra continua. Eles precisam habitar na terra de Canaã. Consulta ao Senhor. Começam bem. A nossa caminhada cristã precisa realmente consultar o Senhor. E os recursos que eles tinham eram profetas, era o Urim, Tumim, que falava como era montado o Senhor. Subirá quem? Judá. Judá é o leão. Era a tribo mais poderosa de Israel. Profecia do próprio Jacó. Judá despedaça a presa. É Judá. Está certo. E Judá aqui não luta sozinho. Judá chama seu irmão. E o bom exemplo que nós vemos aqui, que a nossa luta não está sozinha. Você não está sozinho. Você precisa do seu irmão. Judá poderia muito bem ter lutado sozinho, mas ele pede a ajuda do seu irmão. Você me ajuda na minha terra, conquistar, eu ajudo lá na sua terra. Eles eram vizinhos. E foi assim que aconteceu. Subiram aos cananeus a pelejar contra eles. E Judá foi vitorioso contra os cananeus, um povo terrível. Um povo terrível. Nós vivemos sob a ameaça de pessoas malignas, ímpios. Nós devemos, então, irmãos, como igreja, nós somos um corpo, pedir auxílio de Deus, consultar a Deus, saber qual é o plano de Deus, rogar para que nós continuemos separados para Ele, separados do mundo, e precisamos constantemente de vitória espiritual, para expulsar, muitas vezes, do nosso coração,
o espírito do mundo. O mundanismo do nosso coração. Algo que Deus disse que é para eliminar. Ali, os cananeus eram um povo inimigo que precisava ser eliminado. Começou bem, eliminando os seus inimigos. Estavam muito bem, liderança certa, decisão tomada, e o povo estava indo bem. Parece que o povo estava indo bem. O povo agora vai guerrear contra um inimigo terrível. É o homem mais poderoso ali dos cananeus. Só ele, o seu exército, tinha derrotado 70 reis. E ele fazia com cruel, né, tinha requintes de crueldade. Ele cortava os polegares da mão, para não poder guerrear. Cortava os polegares do pé, para a pessoa não poder se manter em pé. Tirava todo o equilíbrio das pessoas, e fazia isso com crueldade. Israel derrota esse homem poderoso. E esse homem experimenta um senso, e tem um senso de justiça. Israel é o instrumento de justiça de Deus, juízo de Deus, julgou aquela nação, e ele reconhece isso, falando, assim como eu fiz, Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Ele reconhece, ele já ouvia falar desse Deus e desse povo, e o povo de Deus exerce a justiça, ele faz o planejado, ele vai bem, e não termina por aí. Depois Judá conquista cidades e consegue, e Davi, aliás, Judá e o povo de Deus seguem com sua vida, estão habitando a terra, e agora o povo está crescendo, e precisa fazer o quê? No verso 11, precisa derrotar o inimigo, e agora o povo vai se casar, e Caleb, aqui, faz um desafio ao povo. Acompanhe aqui a partir do verso 11. Você se lembra de Caleb, aquele que esteve junto com Josué, espiou a terra prometida. Um grande exemplo, um grande homem. E aqui você identifica também que a igreja ela vai bem, quando ela ouve e respeita pessoas com autoridade. Atende a voz de autoridades, ela reverencia e atende e aceita os desafios. E agora esse homem aqui diz o seguinte: eu vou procurar alguém que seja valente, alguém que seja homem, e darei a ele a minha filha. Você percebe aqui a continuação da aliança. O povo de Deus vai tomar posse da terra, vai se casar, e ele fala o seguinte: para minha filha eu procuro alguém crente, alguém que lute a luta do Senhor, e ele acha. E aqui é uma história dentro de outra história, porque essa história está lá em Juízes, em Josué, e repete aqui a história. E aqui aparece uma belíssima história de casamento. Por quê? Ele consegue. Ele se dá, ele se sacrifica para ter essa mulher, ele entrega a sua vida, ele arrisca a sua vida. Veja, ele vai numa batalha para conseguir uma mulher, e ele consegue. Jesus Cristo, da mesma maneira, como o noivo que se deu para a igreja, ele se deu, ele se entregou. Esse homem se entregou para essa mulher, e essa mulher está habitando numa terra que emana leite e mel. Esta se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo. Por que ela pedisse um campo para Caleb? Porque Caleb, quando chega na terra prometida, passou mais de 40 anos, ele consegue uma terra belíssima. Essa foi a recompensa que ele teve, depois de 40 anos, uma terra belíssima. Pede meu pai um dote, um campo. E depois que ela consegue o campo, ela fala o seguinte, ela desce do seu jumento, e faz o seguinte, e pede
Otoniel, dá-me um presente. Dá-me um presente, desce-me terra seca, dá-me também fontes de água. Ora, marido, se a sua mulher perde algumas coisas, você acha que é muito? Olha só o que essa mulher está pedindo aqui. Fontes de águas superiores e inferiores. O que quer dizer aqui? Essa história está se repetindo quando Isaac recebe Rebeca. Como aquele servo de Abraão vai na terra dos parentes de Abraão, identifica quem seria a mulher para Isaac. Abraão fala assim, aqui eu habito no meio dos cananeus, gente que não presta, não serve. Vai na minha terra, nos meus parentes, lá tem crente, eles conhecem a minha história. E qual foi o combinado? O servo orou, Senhor, aquela que deitar a água para mim, aquela que for serva, essa será a mulher do meu Senhor, do filho do meu Senhor. E aconteceu isso mesmo, quando ele pede água, ela vai e vira. Essa moça aqui não está pedindo nada demais, ela quer prosperidade, ela quer continuar na aliança, porque ela é da tribo de Judá. A tribo de Judá é a linhagem santa, de onde viria o Messias, eles sabiam disso. E da mesma maneira, ela serve, ela quer água para sua família, não é para o seu capricho, é para um bem maior. A igreja vai bem. A igreja vai bem quando o marido faz o seu papel, quando a mulher faz o seu papel. E uma outra analogia, Jacó também. Jacó, lá em outros capítulos, ele também vai encontrar a sua prometida no meio do povo. E aí ele vê também uma mulher que vai, porque as mulheres tiravam água do poço, era isso. Era uma coisa cultural, aqui tem também algo espiritual, as mulheres tiravam água do poço. E Jacó remove a pedra e ela vai e dá água. Assim como o marido tem que prover tudo aquilo que necessita, e Jesus lá em Samaria, com a mulher, ele pede para a mulher, dá-me água. Ela fala assim, por que você, sendo judeu, pede para eu te dar água? Ele diz assim, se você soubesse quem está falando com você, nem só você me daria água, mas você me pediria água, porque eu sou a água da vida. Alguém que tira a pedra do poço, alguém que experimenta dessa água, mas alguém que é superior, que é Jesus, nos dá água da vida. Essa história está totalmente ligada ao Messias. Eles queriam que Judá, a tribo da aliança continuasse. Isso não é nenhum capricho. E a igreja vai bem. Quando existe a aliança ela é respeitada, não é invalidada. A igreja vai bem. Mas a igreja ela parece que vai bem, porque Judá, a partir do verso 19, a igreja vai bem, mas a igreja começa a fazer algumas concessões. Concessões no verso 19, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Carros de ferro eram rodas revestidas de ferro, madeira revestida de ferro. Você sabe qual que é, quando a igreja não vai bem? Ela alcança um patamar, guerreia, tem o apoio da igreja, dos irmãos, vão se casando, fala assim, mas tá bom. A igreja está superando a pandemia, está realizando os cultos, está tendo novos membros, mas já atingiu a todos? Não podemos nos contentar se a igreja está desse tamanho ainda, o templo desse tamanho, não dá. Isso é se acomodar. Não podemos nos contentar e se acomodar com outros desafios, como não ter curso de Libras.
E sem se contentar com pouco, porque Deus tem muito mais. A luta não acabou. Não acabou. A igreja tem muito mais, né, por trabalhar. Eles fizeram o seguinte: bom, até aqui chega, tá? Já lutamos bastante, vamos descansar um pouco? Cada um luta a sua guerra. Eu já tive apoio já do irmão, conquistei minha terra, cada um conquistou a sua, né, porque um ajudou o outro. A igreja não vai bem. Ela parece que vai bem, quando começa a ter concessões. Deixa a pessoa fazer coisa errada, não tem problema não. Não é comigo, é concessão. Fecha os olhos, o meu problema está resolvido. Deixa o inimigo aqui perto, o cananeu. Deixa o mundanismo entrar na igreja. Deixa os idólatras perto, deixa os cananeus perto. A idolatria o mundanismo é idolatria. É o estado do mundo caído. Ele não se dobra, não se submete ao Senhor, ao senhorio de Jesus Cristo. Ele ama e adora as coisas terrenas. Israel começou a conviver com os cananeus e vai ser influenciado. Vai ser influenciado por esse povo mau. Eles amam, adoram as coisas terrenas e temporais, como se fossem Deus. Satisfazem com todas as coisas terrenas e tentam satisfazer o desejo de sua alma. Mas, no texto bíblico, percebemos que o mundo estava entrando na igreja. Mas a Bíblia nos fala que nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. E hoje não dá para matar as pessoas ímpias, não dá. Não dá. Mas você pode impedir que o mundo entre. O mundanismo, o amor às coisas. O ateísmo, ou pessoas que negam a Deus, te influenciar. Pois é o seguinte, olha, Deus falou isso, não é bem assim, esse exagero. Josué disse que para matar os cananeus, exagero, gente, ele estava exagerando. Josué era muito radical, matava as pessoas, o que é isso? Deixa a pessoa aqui perto, que mal ela fez. Ele vai nos ajudar de alguma forma. E aí que a igreja parece que está bem, mas não está. Irmãos, não se engane. Você quer ser amigo do mundo? A Bíblia nos fala o seguinte, é um alerta, enquanto há tempo. Desejam ser amigos do mundo? Torne-se inimigos de Deus. Tiago 4, verso 4. Não há meio termo. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Essa mensagem nos leva a um segundo ponto. Já que a igreja aparentemente parece bem, agora existe totalmente o contrário aqui. A partir do verso 19, do verso 20 e 21, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. A igreja, ela parece que vai mal. Israel parece que vai mal. E vai mal mesmo. Não expulsa os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitavam junto com eles. Caso José, alguns estão com Deus. Começam a obedecer a Deus em parte. Em parte obedece a Deus. Em parte desobedecem. Não dá. Parece que obedecem a Deus, mas não obedecem. Guerreiam, usam de estratégias para conquistar, mas comecem a fazer concessões. Não se animem, irmãos. Não se animem. Israel, tendo concessões, deixando aqueles homens para trabalhos forçados, afinal de contas, eles não são nossos irmãos, temos apenas algum vínculo empregatício. Não se anime em conviver com cananeus, com ímpios do mundo, ímpios, e tendo compromisso com eles, comunhão, amizade.
ele vai te influenciar. Uma hora que você abrir seu coração e se queixar, ele vai com a sua cosmovisão. É como uma moça que se apaixona, ou um moço, com alguém que não é da igreja. Ele é trabalhador, trabalha bastante, trabalha esforçados, ele é inteligente, ele faz faculdade. É crente? Não, não é crente. O plano estava certo, você está executando errado. Não se anime, começou errado, vai dar errado. Concessões, pequenas concessões. A pessoa vai se fazer necessária para você já assumiu o compromisso com ela. Você já empenhou sua palavra. Uns namoram, outros casam, outros fazem negócios, sociedades. E aí você já se comprometeu. Parece que vai mal. E vai mal de fato. E a coisa vai piorar cada vez mais. E o povo na terra prometida aqui, não é como aquele casamento do crente com crente. O homem valente, o homem crente, que se entrega para sua esposa, e a moça que tem a cosmovisão de servir a sua família, a sua igreja. Não, são outros padrões. Israel vai agora se misturar. Se mistura com o povo da terra. Vai assimilar a sua cultura, sua idolatria, os seus deuses, e acha que está tudo bem. Parece que vai mal, e vai mal de fato. Irmãos, alguma coisa Israel está fazendo não vai nada bem. Aquilo que era bom está corrompido na vida de Israel. E muitas vezes parece que vai mal, e vai mal de fato. Por quê? O mundanismo entra na vida das pessoas, sorrateiramente. E nem mesmo aqui, o povo de Deus, a tribo de Dan, eu não vou ler todos os versículos, que Jacó compara com uma serpente. A sua astúcia, a sua sagacidade, não conseguiu trazer vitória, não conseguiu derrotar esse inimigo. Mas somente Deus pode derrotar. Somente o poder de Deus. Não confie no seu próprio braço, na sua própria confiança. É como aquele que namora, evangelizando o descrente, né? Ele vai, traz para a igreja. As pessoas que na igreja usam o pragmatismo. É bom ter bastante igreja aqui. Depois ela vai aceitando, ela vai assimilando a nossa crença, mas é importante ter números. Igreja pragmática. Pragmática. Ou, para atrair jovens, traz o mundo, traz estilos, traz um modo de empresa para a igreja, e aplica a psicologia na igreja. Não existe mais sermão, existe coaching, e se fazer concessões. O povo de Deus aqui estava fazendo exatamente isso, usa o modelo do mundo, e vai absorver tudo isso. E agora, a igreja, ela não pode destruir o inimigo, não é verdade? Ela não pode. Mas uma coisa que nós aprendemos com o pastor Altair: você é a família da aliança. Você tem que continuar a cultura bíblica. Porque pode ser que na igreja, pode ser que os anciãos faleçam e Deus não levante mais ninguém como Caleb. Não levante alguém como Fernandes. Pode ser. Porque a igreja pensa que vai bem. E não vai. Porque não vai. Porque não leva a sério. Comunhão com os incrédulos, não tem. E o povo brincou com Deus. Ele brincou. No final dá tudo certo. Nós somos a família da aliança, vai dar tudo certo. Deus está longe. Deus não vê, mas Deus está atento. Deus está atento. Elimine, irmão, aquilo que te atrapalha, aquilo que é mundanismo da sua vida. Porque Deus tem a resposta. A igreja parece que vai bem,
E agora, nesses versos, parece que vai melhorar. Mas ela tem que ouvir uma dura repreensão. No verso 1 do capítulo 2. Quem vem agora para julgar Israel é o próprio Deus. Ele vem de onde? Ele vem de Gilgal. Por que Gilgal? Gilgal é onde estava a Arca da Aliança. Deus era cultuado ali na Arca da Aliança. Ele vem de Gilgal, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. E diz o seguinte: do Egito vos fiz subir e trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. Traz a memória, Israel. Gilgal significa a terra de remoção. Ele fala o seguinte: agora vai ter que remover umas coisas aqui, viu? Em Gilgal, o anjo do Senhor falou a Josué. Qual foi a mensagem que falou isso? Josué capítulo 5. É o seguinte: o povo que está aqui, o povo que nasceu no deserto, ninguém que nasceu foi circuncidado. Sabiam disso? Ninguém foi circuncidado, só os que estavam no Egito. Agora, a marca que vocês são, o meu povo, é a circuncisão. É a limpeza. Essa será a marca. Diz o seguinte agora, esse que vem de Gilgal. Vamos fazer uma limpeza? Vamos limpar? Vamos limpar? E diz o seguinte: eu não vou matar vocês como eu mato esse povo, tá? Não vou fazer isso. Porque eu não sou homem para mentir. Eu não vou invalidar a minha promessa, tá bom? Mas tem uma coisa. Vocês não expulsaram esse povo. Não era assim o exemplo? Lembra do exemplo? Judá foi guerreando, era uma grande referência. Aí Judá parou de expulsar, lembram-se? Judá não expulsou. Vocês não gostam de exemplo? Seguir o exemplo do que era errado? Quer experimentar uma coisa? Quer experimentar eu não expulsar esses homens aqui? Porque era vocês que tinham que expulsar? Quer experimentar? Vocês vão conviver com essas pessoas. É aquele que diz o seguinte, a Bíblia fala o seguinte: não tenha comunhão com os incrédulos, fuja do mundanismo, mas você teima. Vai ter uma hora que fala o seguinte: é com você. É com você. Não adianta orar. Você tem que fazer a limpeza. Deus diz o seguinte: você que lute. Vocês que lutem agora. Eu não mandei expulsar. Vocês fizeram do seu jeito. Ouviram? Isso que está dizendo. Vem de Gilgal. Essa é o que eles ouvem. E o escritor diz exatamente isso. Não vos expulsarei, vos serão adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Vai começar a acontecer o seguinte: eles vão começar a oferecer nas suas filhas, os seus filhos, vocês vão ter que casar. Já está todo mundo junto mesmo, né? Vocês não conseguiram eliminar no meio do povo. E quando você ouvir alguma piadinha, alguém falar do Deus de Israel, você vai ter que ouvir calado. Porque você não expulsou eles ali. Você não expulsou. Israel vai mal, e foi mal, porque obedecia em parte. Deus diz o seguinte: vocês agiram com justiça. Lembra do Adonisedeque? Pagou o mal com o mal. Ele fez o mal, recebeu na mesma moeda. Arrancou, cortaram os polegares. E diz o seguinte: eu não vou fazer isso. Você sabe que alguém tem que morrer no lugar de vocês, não é? Ele diz assim: ó, vocês têm que morrer. Todos nós merecemos morrer. O que ele diz? Se arrependam. O que eles fazem? Sacrificam ao Senhor. Para nós, irmãos, não existe outro remédio. Temos que retornar ao plano. E
a execução do plano. Na primeira parte, vimos que aquela mulher percebeu a importância de fontes de água na terra seca. Assim nós também devemos reconhecer a necessidade da graça de Deus. Precisamos reconhecer, nós precisamos de Deus continuamente para nossa alma nesse mundo estéril, esse mundo sem vida. Precisa de Deus, do Evangelho. E Deus prometeu conceder a cada um de nós o Espírito Santo. Ele prometeu isso. Dará àqueles que o pedirem. Ele dará seu Espírito Santo para um coração sedento e desfalecido. Irmãos, muitas vezes Deus vai permitir na sua vida, na nossa vida, que opressores se levantem contra nós. E Ele nos está forçando a buscar misericórdia. É o momento de buscar misericórdia. A adversidade geralmente aumenta o nosso sentimento de dependência, conforme Eclesiastes 7:14. Eu vou buscar o Senhor, nós vamos buscar, diz o texto, buscar o Senhor no dia da adversidade. Vai ser assim. Por meio dela, Deus produz em nosso coração um coração verdadeiro e arrependido. Deus produz em nossa vida arrependimento e verdadeira fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós analisarmos, quando a igreja vai mal e quando vai bem, a Bíblia tem a resposta. E vez ou outra, caminhamos bem, caminhamos mal, ouvimos a voz do Senhor, nos faz lembrar da aliança, nos faz lembrar que nós dependemos dEle, nos faz lembrar que precisamos nos arrepender, nos faz lembrar que precisamos de mais fé. E assim podemos dizer, olha, a igreja vai bem, e a igreja vai melhorar, se somos submissos a Deus e a sua palavra, para que não ocorra o mesmo erro daquele povo do passado, experimentar a afronta, a opressão dos seus inimigos, porque não soube planejar, aliás, o plano era bom, mas não soube executar, e houve o quê? Reprovação, teve que refazer. Nossa vida é uma eterna recomeço, sempre. Deus não vai te destruir, mas aprenda no dia da adversidade. Não queira experimentar a mão pesada de Deus, porque a Bíblia nos fala, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a igreja não está isenta disso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te rogamos, ó Deus, misericórdia. Te rogamos, ó Deus, que somente a tua graça em nossa vida, pois nós carecemos. Muitas vezes nós, ó Pai, a tua igreja, caminhamos, às vezes na tua direção, às vezes confiando no Senhor, às vezes confiando no apoio dos irmãos, mas muitas vezes, ó Pai, nos acomodamos e pensamos que já chegamos num patamar confortável, chegamos onde queríamos. Muitas vezes, ó Pai, permitimos que pecado esteja no nosso coração, mundanismo, faça morada em nosso coração, o pecado que jaz à porta está bem perto, permitimos, ó Pai, que Ele faça morada, exerça domínio, aquele que o Senhor Jesus disse que não terás domínio em nosso coração. Restaura, ó Deus, nossa vida,
restaura cada um de nós. Nos faça lembrar, Pai, no primeiro amor. Renova a nossa fé, Pai, porque precisamos do Senhor em todo momento. Fique, ó Deus, com a tua igreja. Nós te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos coloquemos de pé. Vamos cantar mais um hino. Cento e 113, isso, hino 113 do nosso cenário. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Sei fiel, obediente a quem viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Irmãos, oremos com... peço que venha à frente, o presbítero Jorge. Assim encerremos essa parte essa noite.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, ó Pai. E, ó Deus, olhando a meditação da tua palavra, ó Deus, que ela possa fazer diferença em nossa vida, que nós possamos, ó Pai, refletir daquilo que nós estamos fazendo, que é correto, na obediência do Senhor, e também, ó Pai, refletir nas coisas que estamos nos desviando, ó Pai, da tua vontade, da tua verdade e da tua palavra, ó Pai. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que principalmente, ó Pai, nos faça sensíveis à tua palavra. Que ninguém se faça indiferente, ó Pai, a esta palavra e ninguém se faça indiferente, ó Pai, à tua presença aqui. E que nós possamos, ó Deus, analisar a nossa vida e, ao começar esse ano, nos propor, ó Deus, nos comprometer em obedecer a tua palavra, ó Pai. E abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos ser fortes, ó Deus, para cumprir os teus desígnios para a nossa vida. Nos faça prosperar, ó Deus, na obediência e no cumprimento, ó Pai, da tua palavra, ó Deus. Abençoa o teu povo que está aqui, abençoa a liderança da igreja, abençoa os pastores, ó Deus, para que possam, ó Deus, assumir cada vez mais compromisso com a tua verdade, com a tua palavra. E abençoa o teu povo que aqui, ó Pai, está ouvindo, para que possa também assumir o compromisso de obedecer somente a tua palavra e a tua verdade, ó Deus. Nos leva debaixo dos seus cuidados, nos dá, ó Deus, uma semana, ó Deus, abençoada na tua presença. Capacita-nos, dá-nos a tua graça, o teu amor e o teu perdão, por nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.